Hoje teremos a alegria de recebermos entre nós nosso palestrante, amigo, coordenador de cursos na FEB, Pedro Paulo, que sempre que vem à nossa casa é com muito carinho, e ele tem uma energia que nos envolve pela amizade, pelo respeito, pela admiração que existe de nós para com ele e dele para conosco. E todas as vezes que ele vem aqui, deixa uma mensagem de conhecimento espiritual que nos faz bastante refletir sobre a nossa existência na face deste planeta. Hoje, o tema da palestra do Pedro Paulo é a parábola do samaritano, uma visão espírita sem o bom. Eu até perguntei para Paulo, coloca sem um bom? Ele coloca sem um bom. É bom, só é Deus, né? Então, ele vai nos falar o porquê a parábola do samaritano ser um bom para que compreendamos melhor essa colocação muito inteligente que vai nos fazer perceber aonde ele quer chegar. Faremos uma oração e, de imediato, passaremos a palavra ao nosso amigo para que possa dissertar sobre o tema na noite de hoje. Amado Senhor, rogamos por inspiração e roteiro ao nosso amigo palestrante da noite de hoje, que as suas palavras calem fundo em nosso coração, conscientizando-nos do compromisso e das responsabilidades assumidas como espírita cristãos em tua seara. Pedimos, Senhor, que os mensageiros de luz aqui estejam entre nós, disseminando a paz e o amor, envolvendo-nos, para que saiamos daqui fortalecidos na fé e na confiança em dias melhores. E desta forma, rogamos a permissão para iniciarmos a nossa tarefa cristã da noite de hoje. Que assim seja. Pedimos a presença do nosso amigo Pedro Paulo, aqui no púlpito. Boa noite. Conforme o meu querido amigo e irmão Aldo falou, é uma grande honra estar aqui nessa casa, literalmente nessa casa, que até o nome é casa, né? Essa casa espírita, esse ponto de luz aqui no coração de Brasília, onde, graças a Deus, eu me sinto literalmente em casa, me sinto acolhido, abraçado, agora com minha vizinha Rose, partilhando a convivência no mesmo prédio, né, Rose? Então, eu queria só agradecer pelo convite, por essa oportunidade de servir, por essa oportunidade de estar entre amigos, entre irmãos e irmãs muito queridas ao meu coração. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Conforme foi dito, nós vamos falar da parábola do samaritano, uma visão espírita dessa parábola. Nós escolhemos esse tema porque esse mundo está muito dividido, está muito acirrado, está muito conflitante, com várias guerras em curso, e não é um privilégio do nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, de estarmos vivenciando esse mesmo clima, esse mesmo sentimento. Então, nós escolhemos exatamente esse tema para que nós possamos refletir um pouco sobre isso. Afinal de contas, nós estamos nos aproximando do Natal, de um novo ano, e essa mensagem de consolação, de esperança, é sempre muito bem-vinda mesmo. Então, eu vou pedir licença para vocês aqui só um minutinho e nós vamos começar a refletir. Ou seja, eu tenho certeza que esse clima de proximidade do Natal e
a expectativa de um ano novo, mexe com cada um de nós. E nós trazemos essa parábola justamente nesse sentido de reforçar os nossos laços de esperança, de fé, buscarmos inspiração através do exemplo do samaritano sem o bom, que, conforme eu respondi para o Arnaldo, a mesma pergunta que nós vamos evoluindo aqui, a mesma pergunta que o doutor da lei fez nessa parábola, é exatamente a pergunta que o jovem rico faz para Jesus. O que eu posso fazer para conquistar a vida eterna? Exatamente a mesma pergunta. E a resposta de Jesus ao homem rico, então, foi justamente: porque me chamas de bom? Bom é meu Pai que está no céu. Por isso eu tirei o bom do bom samaritano, porque Jesus nos ensinou que bom é o nosso Pai que está no céu. E Ele é tão bom que nos oferece essa oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos vivenciando uma experiência na carne, de estarmos jornadeando juntos, inclusive nesse momento de confraternização, nesse clima de fraternidade, onde nós literalmente nos unimos como irmãos, filho de um mesmo Pai e tendo como irmão maior Jesus Cristo. Então, para começarmos a nossa fala, eu fui buscar uma inspiração no livro Boa Nova, no capítulo 12, Amor e Renúncia. Esse capítulo mexe muito comigo, porque após o fenômeno da transformação da água em vinho nas bodas de Canaã, Pedro foi questionar Jesus. Não sei se vocês lembram dessa passagem. E no questionamento a Jesus, que eu literalmente li, abre aspas: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação transformando água e vinho nas bodas de Canaã? Não se tratava de uma festa mundana. O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Aí Jesus, com todo o seu amor, vira para Simão, Pedro, que tem que ser Pedro para fazer essa pergunta. Simão, disse Jesus, conheces a alegria de servir a um amigo? Essa pergunta é maravilhosa, gente. Essa resposta, aliás, é maravilhosa. Conheces a alegria de servir a um amigo? E continuou dizendo, as bodas de Canaã foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria que desejo selar a assistência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo a todos. Os afetos da alma, esse que nos prende, esses que nos ligam, esses afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar nossa afeição, proporcionando a nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles sintonizam, tranquilos e ditosos. Aí eu sei que vocês estão perguntando, a parábola não é do bom samaritano? Por que essa colocação do Pedro Paulo? É essa grande reflexão que eu quero trazer nesse clima de Natal e Ano Novo. Ou seja, aparentemente é muito fácil. Nós temos alegria com nossos amigos, mas o difícil é justamente a parábola do samaritano, quando nós temos a oportunidade de mesmo sem ter a simpatia, mesmo sendo discriminados, mesmo sendo literalmente odiados, nos prestarmos um momento de alegria com o nosso próximo. Então, eu trouxe primeiro essa reflexão para que nós entremos exatamente nesse sentimento de Natal e Ano Novo, ou seja, como devemos proceder justamente com aqueles com os quais nós não simpatizamos, com aqueles com os quais nós não nutrimos um sentimento de simpatia,
em si um sentimento avesso, um sentimento de antipatia, de aversão, de preconceito, que é o que a parábola vai nos trazendo. Então, embora ela seja bastante conhecida, essa parábola, ela só consta no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versos 25 a 37. Eu não sei vocês, mas Dante Alighieri chamou o Evangelho de Lucas como a mansuetude do Cordeiro, ou seja, onde ele buscou, junto com aqueles que conviveram com Cristo, sua mãe Maria, Pedro, as informações necessárias para fazer um evangelho que Paulo não conseguiu escrever. Porque Lucas foi aquele que é o escudeiro de Paulo, era o médico, era o doutor, e a gente observa na própria parábola o médico falando, quando ele se refere ao tratamento que vai ser dado àquele que estava quase morto. E é muito interessante que nós, então, recordemos da parábola, né? Já que nós estamos falando dela. A parábola começa assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como ler? Aí o nosso querido presidente da casa já deu a dica na leitura de harmonização. Disse exatamente isso: amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia também pelo mesmo caminho. Eu estou buscando a leitura na íntegra, tá, gente? Descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Vou tentar melhorar aqui. Um sacerdote, e vendo, passou ao largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando ao médico atuando agora, e aproximando, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, destes 3 que te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Pergunta difícil para um doutor da lei, acostumado a lidar com os ensinamentos, a lidar com os trapeiros. E ele respondeu: o que usou de misericórdia? Ou seja, ele não respondeu diretamente o samaritano. Ele falou: aquele que usou de misericórdia. Aqui nós percebemos que a aversão era tão grande que nem sequer ele mencionou o samaritano. E é justamente buscando essa reflexão em cima da parábola que a gente fala:
bom samaritano é frequentemente usado para aquelas pessoas, para alguém que ajuda o outro, para alguém que de forma generosa e desinteressada, conforme nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira caridade é a caridade desinteressada, né? E de forma desinteressada vem esperar, sem esperar nada em troca, pratica o amor ao próximo. Então, a gente vê que nem mesmo o gesto de bondade do samaritano mexeu com o nosso querido doutor da lei para respondê-lo. Foi o samaritano. Mas nós só vamos conseguir entender essa parábola se nós buscarmos os contextos históricos e geográficos daquela época. Porque senão a gente não vai entender nunca. A gente vai ler, vai ler, vai ler, vai ler, e vai continuar de uma forma talvez não infantil, mas com uma pureza que não consegue extrair realmente o espírito da letra. E é justamente nesse sentido que eu trouxe aquela passagem do doutor da lei, do jovem rico, que fez a mesma pergunta, conforme eu disse no interior. Ele fez exatamente a mesma pergunta do doutor da lei. Mestre, bom mestre, o que posso fazer para conquistar a vida eterna? E o Jesus falou exatamente isso. Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão o meu Pai que está no céu. Isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 17 e 18. Ou seja, voltando para a parábola, nós temos que entender exatamente esse contexto. No início da formação do território de Israel, foi dividido em 12 tribos, justamente dos filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, com exceção de José, que teve 2 filhos que José estava no Egito e foram doados a terra para 2 dos filhos deles. Então, a gente começa a entender que teve uma união, teve uma soma de 12 tribos, e ali se formou um território, o território de Israel. Mas com o passar do tempo, como acontece com toda a família, né? Não é privilégio só da família deles, aconteceu uma cisão. E dentro dessa cisão, 10 tribos foram formar o estado do norte de Israel, cuja capital é Samaria. E justamente daí partiu os habitantes de Samaria serem os samaritanos. E 2 tribos foram formar o estado do sul, que é Judá e Benjamim. Só que os samaritanos, eles, segundo Kardec, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá em Notícias, ele diz assim, na introdução, diz que os samaritanos eram os protestantes da época. E aí, se nós não tivermos esse entendimento de por que ele era os protestantes da época, a gente não vai conseguir entender essa parábola. E Kardec, muito sabiamente, colocou lá no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, notícias históricas, que é para que nós possamos buscar entendimento do Evangelho, literalmente extrair o espírito da letra. E eles eram considerados protestantes da época. Por quê? Porque eles criaram um templo novo num determinado monte. Eles não aceitavam os outros livros do Velho Testamento, os livros poéticos, livros não aceitavam, só aceitavam o Pentateuco, os 5 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, e não aceitavam. E justamente por essa posição radical deles, eles começaram a
serem vistos de uma determinada forma. Os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles não aceitavam, rejeitavam de forma radical, e por isso ser considerados protestantes da época. Eles rejeitavam os livros históricos, os livros poéticos, os livros sapienciais e os proféticos. E por eles serem rígidos nessa questão religiosa, de terem construído um templo para evitar justamente irem a Jerusalém, no Monte Hebron. O templo que eles construíram foi no Monte Gerazim. Para evitar de ir no Monte Hebron, onde era o templo que foi construído por Salomão, eles e justamente não participar daquelas festas principais que os judeus tinham como obrigação ir pelo menos uma vez do ano, que é a festa da Páscoa, a festa das cabanas ou do tabernáculos e a festa das colheitas. Eles, justamente para não ter essa obrigação de ir naquele templo, eles construíram o templo deles e radicalizaram com relação ao Velho Testamento somente levando na vida deles o Pentateuco mosaico. E por eles estarem no norte, fazerem parte do Estado Norte, eles tiveram muita influência dos dominadores, dos seus vizinhos, e acabaram tendo uma certa miscigenação. E com essa miscigenação aí é que os judeus, aqueles que judeu tem que ser filho de uma judia, judeu tem que ser apresentado no templo, conforme a gente vê no desenrolar do Evangelho, e até mesmo Jesus passou por tudo isso. Então, era justamente por eles serem considerados heréticos, e justamente por essa postura radical, a qual Kardec até os denomina como os protestantes da época, eles eram odiados, não tinha outro sentimento. Odiado a ponto de, quem está vendo aí o The Souza, saber que Jesus era sugerido que eles fizesse um caminho mais longo, mas não passasse pelo território da Samaria, para se chegar a determinados destinos. Era uma coisa realmente muito ruim para quem se originou de uma família de irmãos. E é essa questão que eu estou querendo buscar com a parábola do samaritano, ou seja, uma visão espírita que às vezes a gente esquece, mas acontece na nossa família. Acontece com a gente, acontece com o nosso próximo, mais próximo, aquele do qual Jesus se referiu justamente da boda de Canaã, aquele próximo mais próximo, onde aparentemente é mais fácil nós o alegrarmos. Conhece a alegria de servir a um amigo? Mas nós temos esses problemas também, às vezes, dentro da nossa própria família. E a origem é justamente essa. E a aversão que os judeus das tribos do sul, Benjamim e Judá, tinha por eles era uma coisa horrorosa para alguém que surgiu da mesma família. Então, com isso, a gente vai começando a ver que a postura desses judeus ortodoxos não era muito aquela de quem falava da lei, aquela que um doutor da lei, que é um dos personagens que faz essa pergunta, fala justamente, ou seja, não cabia, dentro daquele contexto, a figura do sacerdote, ou seja, daquele que realmente prega alguma coisa, daquele que realmente está à frente de uma religião. E quando nós falamos sacerdote, nós não estamos falando apenas do pastor, apenas do padre, apenas do bispo. Muitas das vezes nós assumimos funções sacerdotais sem a questão da formação, quando nós, por exemplo, estamos na frente de uma casa espírita, quando na direção, na presidência de uma casa espírita, na direção de determinado trabalho, na direção de uma reunião mediúnica, de uma reunião de radiação,
Ali é a nossa postura de sacerdote. E esses sacerdotes, eles passaram ao largo. Viram o irmão quase morto e passaram ao largo. Também o levita. E quem era o levita? O levita é aquele que era responsável para apoiar o sacerdote na administração do templo. Era aquele que preparava tudo para que na hora das oferendas e tudo mais tivessem condição. E esse também ligado à religião passou ao largo. E está lá, o nosso irmão quase morto, na beira do caminho, descendo de Jerusalém para Jericó, né? E aqueles que literalmente estavam ligados à lei judaica, aqueles que literalmente deveriam, pelo conhecimento da lei, praticar alguma coisa com aquele irmão, o abandonaram. E veio o bom samaritano, o samaritano, aquele que era odiado, aquele que era discriminado, aquele que era rejeitado, aquele que sofria preconceito. E nós vemos exatamente o samaritano agindo exatamente de acordo com a lei. Exatamente de acordo com a lei. E fazendo relações com a doutrina, nós trazemos algumas reflexões para que a gente possa sentir um pouco essa questão desse altruísmo e dessa empatia que o samaritano demonstrou com aquele irmão quase morto. Altruísmo é aquele sentimento de buscar estar no local a empatia é aquele sentimento de se colocar no local do outro. E o altruísmo é justamente o contrário do egoísmo. E aí a gente pensa, será que é fácil sermos altruístas e sermos benevolentes, caridosos com o nosso próximo, principalmente passando por esses preconceitos, principalmente sofrendo essas perseguições, sentindo na carne essas questões muito atuais, e daí o motivo dessas nossas dissensões, daí o motivo desses nossos conflitos, inclusive no próprio Israel. Anos, séculos, milênios acontecendo e a coisa continua. Né? E a coisa continua. Aí eu pergunto, como é que Jesus fica numa situação dessa? Como que Jesus se sente? Contudo, no local onde ele ensinou, no local onde, inclusive, nós estamos trazendo essa reflexão com essa postura dos irmãos, que esses dois são judeus, os dois fazem parte, lá daquele cenário. E aí a gente foi buscar, então, conforme eu disse, na doutrina. Será que é fácil sermos altruístas? Será que é fácil se colocar no lugar do outro? Desejar ao outro somente o bem, mesmo quando ele não concorda com a gente, por exemplo, com o nosso posicionamento político, com a nossa opção sexual, com a nossa escolha de time de futebol, que a gente vê na televisão toda hora, as pessoas se matando por causa de um time, se defrontando como animais, literalmente animais. E a gente foi buscar lá no capítulo 17, Sede perfeitos, um pouco da figura desse samaritano. Quando a gente começa a dizer, onde Kardec começa a dizer que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei.
se não praticar o mal, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que desejaria que eu fizesse. Ou seja, aquele, o verdadeiro homem do bem, é que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza e que não viola essa lei, que não viola a sua consciência. E nós temos na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde que está escrita essa lei de justiça, amor e caridade. E a resposta é tão simples e objetiva que chega até a nos assustar na consciência. Que responsabilidade a gente entender que não é na Bíblia, não é na Torá, não é em livro nenhum que está escrita a lei de Deus. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Quando nós colocamos a cabeça no nosso travesseiro logo mais, que nós vamos fazer aquelas reflexões que Santo Agostinho nos convida na questão 919A, lê o Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Toda hora nós repetimos isso, dificilmente um palestrante não vem aqui e não toca nessa questão. É o homem de bem, o verdadeiro homem de bem. E continua no capítulo 17, Sede Perfeitos. Deposita fé em Deus. Sem a sua permissão, nada acontece. Será que esse samaritano tinha fé em Deus? Será que ele entendia que ele estava passando por ali, pelaquele caminho, e que precisava agir, praticar a lei de Deus, porque não por acaso aconteceu aquele evento? Tem fé no futuro. Será que nós, que estamos numa casa espírita, nós temos fé no futuro? Acreditamos realmente na vida espiritual? Será que nos momentos mais difíceis que nós temos, quando nós recebemos a notícia do retorno à parte espiritual de um parente próximo, de um ente muito querido, será que nós acreditamos na vida futura? Ou até mesmo quando a gente está dialogando na nossa reunião mediúnica com aqueles irmãos considerados mortos e que nós recebemos para praticar a caridade, atendendo-os, nós temos essa convicção que mais dias, menos dias, nós estaremos também do outro lado. É o homem de bem, acredita na vida futura. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar de si. É cuidar cuidar. A gente pensa, é para cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Vocês lembram que o egoísta calcula os proventos de toda ação generosa? Esse homem foi no hospedeiro. Não só deu 2 dinheiro para o hospedeiro, como foi mais além. Quando eu voltar, se eu estiver devendo mais alguma coisa, cuida dele, que eu vou fazer isso. Punk, né? Punk. Vamos continuar um pouquinho mais com o homem de bem. O homem de bem é bom. Kardec falou aqui, no Sede Perfeito. É bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens fez irmãos seus. Imagina esse homem samaritano, carregado de preconceito, de perseguição, conforme nós fomos buscar no contexto histórico e geográfico daquela época, agir como um homem de bem, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Não é Pedro Paulo que está dizendo, não. Pedro Paulo fez questão de trazer escrito para vocês poderem acreditar que eu estava falando da minha boca.
mas é Kardec no Sede Perfeitos. E continua, respeita os outros, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lanças anátema, ou seja, não condena, não repreende aos que com eles não pensam. Ou seja, perseguido, não pensavam como eles, eram considerados heréticos, eram considerados não praticantes da lei, pois não, querido. E por daí vai. E a gente fala do altruísta e da empatia. E vamos continuar mais um pouquinho aqui. Eu estou levando um pouquinho de surra, mas eu estou querendo aproveitar realmente o texto. E aí nós vamos no homem de bem. Uma curiosidade que me veio agora à mente. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente lê Paulo Estevão, normalmente a gente se emociona com aquele romance. E, às vezes, um detalhezinho passa despercebido. Paulo era da tribo de Benjamim, ou seja, do sul do estado de Israel. Abigail e Estevão, alguém lembra qual era a tribo? Isacar, ou seja, do norte. Ou seja, Abigail, Estevão ou Gesiel eram samaritanos. E Paulo, doutor da lei, era judeu ortodoxo. E nem por isso o amor entre eles deixou de existir. Pelo contrário, Paulo e Estevão, uma boa lembrança, né? O amor tudo supera, né, gente? Então, vamos lá. Ainda na nossa reflexão do homem de bem, hoje eu estou levando uma surra aqui, tá, gente? Mas me perdoem, tá bom? É só porque eu quero explorar muito esse texto do Kardec. E aí a gente continua no homem de bem, trazendo essa reflexão, e fala assim: em todas as circunstâncias, como eu falei, ele pratica a caridade. E a gente tem outra questão do Livro dos Espíritos, que é muito forte para a gente. A caridade conforme o entendimento de Jesus. E a resposta é... As pessoas gostam de associar ao BIP, né? Mas ela é tão profunda que eu fico até com vergonha de resumir ao BIP, sabe? É benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse samaritano sabia o que ele fazia. Ele era benevolente para com todos, inclusive com aqueles que o perseguiam. Ele era indulgente com as ofensas. Todas as ofensas que eles sentiam e eram perseguidas, e ele perdoava. Ele realmente praticava a caridade. E isso é uma questão bem difícil, porque nós, normalmente, a gente associa a caridade apenas à caridade material, à distribuição de cestas básicas, o apoio a uma família carente, ou até mesmo um atendimento a um irmão doente ou num estado como o do irmão que foi assaltado. Mas nós esquecemos que a verdadeira caridade é segundo o entendimento do próprio Cristo, nosso guia e modelo, é bem mais profundo. Envolve todos os sentidos, a caridade moral e a caridade material. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É a caridade. Ainda o homem de bem não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado será também conforme houver perdoado. Perdoar as ofensas. É indulgente. Nós falamos da caridade, benevolência, indulgência, e o homem de bem fala justamente isso.
é indulgente para as fraquezas alheias, pois sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo, atire a primeira pedra aqueles que se acham em pecado. E o homem de bem é longo mesmo, gente. É longo. Lá no finalzinho ele vai dizer, e finalmente eu vou chegar lá. Entendeu? O homem de bem, ele luta para combater as suas imperfeições. Ele está sempre fazendo aquele questionamento se no dia seguinte ele vai mudar alguma coisa que precisava ser mudada. E recordamos de novo, 919, 919A. Quando fores deitar, quando fores se recolher, faça uma reflexão sobre como foi o nosso dia, o que é que nós deixamos de praticar, os nossos irmãos que nós deixamos ao largo, não somente nas situações de carência material ou mesmo numa situação, mas aqueles irmãos que nos procuraram às vezes para desabafar, para contar um problema, e um parente idoso que nós faltamos com a paciência, não tivemos a paciência necessária, ou seja, milhões e milhões de oportunidades de sermos esse samaritano. Não sermos bons, sermos justos, não sermos o homem de bem, sermos o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita. Essas são as reflexões que nós queremos trazer. Usa, mas não abusa dos bens que lhe estão concedidos. Sabe que é um depósito dos quais terás que prestar contas. E que no mais e que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é de aplicá-lo à satisfação das suas paixões, ou seja, ele não foi egoísta. Ele pagou os 2 dinheiros e disse que iria voltar. Se a ordem social o coloca sobre o mesmo mando, outros homens tratam com bondade e benevolência. Aqui, Kardec está se referindo àqueles que possuem alguma autoridade sobre os outros. Aqui em Brasília é muito comum nós termos no nosso convívio determinadas autoridades. Na minha profissão, por exemplo, eu lido com vários oficiais generais das 3 forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E aí ele diz que esse homem de bem, quando tem essa questão da autoridade, quando tem esse poder de mando sobre outros homens, tratam-os com bondade e benevolência, porque não são seus iguais, porque são seus iguais perante a Deus. Usa das suas autoridades para lhe levantar o moral e não para esmagar com seu orgulho. Evita com tudo que ele possa tornar-se mais penosa a posição subalterna. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. E aí chegou no finalmente. Kardec chegando no finalmente do homem de bem. Que parece uma coincidência, tem muito desse samaritano, não sei, não há? Tudo que eu falei aqui, a gente não associa o samaritano, é porque realmente é um homem de bem. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que seja respeitado os seus. E aí Kardec fecha o homem de bem, não querendo que nós desistamos de buscar esse melhoramento moral e espiritual, mas ele fecha assim. Não ficam assim numeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Ainda não chegou ao fim, gente. Ainda tem mais coisa ainda das qualidades que enumera o homem de bem. E a gente fala, meu Deus, será que eu consigo? Será que eu tenho condição? Será que eu tenho capacidade realmente de seguir forma, de ser o verdadeiro espírita, de buscar resolver os meus, como diz aquele palestrante lá de Belém, Alberto Almeida, de resolver as nossas encrencas ainda nessa experiência na carne? Temos, gente, com certeza, porque essa doutrina
acima de tudo, ela é consoladora. Acima de tudo, ela nos traz esse ensinamento, mas dá a receita, não aquela receita de bolo, mas dá receita para cada um, dentro do que cada um necessita para se tornar esse homem de bem. E nós precisamos, sim, domar nossas imperfeições, conforme nos diz o Evangelho na definição do verdadeiro espírita, que nada mais é que o verdadeiro cristão, que nada mais é do que deveria ser o verdadeiro judeu ortodoxo, que nada mais é do que o samaritano. E por isso que nós não trouxemos o bom samaritano. É bom só meu Pai que está no céu, nosso Pai. Mas a questão é o seguinte, vamos refletir um pouco, em silêncio, pelo amor de Deus. Em silêncio. No fundo, eis a questão. Com quem nós nos identificamos? Nós somos o autor da lei, da parábola, que faz a pergunta a Jesus. Nós somos o sacerdote, que passa ao largo quando somos convidados a prestar uma caridade. Nós somos o levita, que fazemos a mesma coisa, e os dois envolvidos na doutrina espírita, por exemplo. Nós somos o homem que foi assaltado, aquele que se torna vigilante e deixa ser assaltado por determinados pensamentos, por determinados atos, por determinadas fraquezas. Nós somos os assaltantes, aqueles que roubam esperança, aqueles que roubam um pouco do amor do irmão na convivência. É que não somos. Ou nós somos hospedeiros. Nós acreditamos no próximo. E o hospedeiro fez isso. Acreditou no próximo. Deixou o homem lá na sua estalagem, ocupando um quarto. E quando ele voltasse, ele ia pagar. E aí, hoje, eu indo para cá, aí a Glaucia, minha namorada que está lá atrás, falou, Pedro Paulo, eu estava lendo Coragem de Emmanuel. E olha que coincidência. Misericórdia sempre é o título do capítulo. Capítulo 18 do livrinho. E olha a reflexão. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levito, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão. Simpatizaria com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentasse no exercício da profissão. Compadeceria dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida e, tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que ele não esmorecesse as energias nas tarefas do bem. Emmanuel, coragem. Precisamos ter coragem. Por isso que eu falei que essa doutrina ela é consoladora, porque ela dá a resposta, coragem. Vamos conseguir. Podem ter certeza que nós vamos conseguir. O próprio Emmanuel, no primeiro momento, faltou coragem. E ele não conseguiu. Buscando, então, a nossa conclusão, que estamos nos aproximando do término do tempo que foi nos oferecido, a gente fecha essa questão. Reconhece seu verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Do mesmo capítulo, seja perfeito. Só muda o item 4. Então, o doutor da lei, ele, na conversa com Jesus, conhecia a lei. Mas será que a praticava? Nós conhecemos o Evangelho. Nada do que eu disse aqui é novidade. A parábola, então, todos conhecem. Mas será que nós praticamos o Evangelho? A proposta é justamente essa, gente.
conhecer, meditar, sentir e, principalmente, vivenciar o Evangelho. Essa é a proposta, é por isso que nós estamos aqui. O samaritano, considerado herético, considerado aquele que protestava, foi o que realmente cumpriu a lei, ao pé da letra. Muitas das vezes, nós nos achamos espíritas, cheios de virtudes, e tem muitos irmãos nossos aí, tanto da Igreja Católica como da Igreja Protestante, de outras religiões e até mesmo ateus, que estão fazendo muito mais coisa do que nós mesmos. Então, que nós não sejamos também preconceituosos com nossos irmãos, sabendo que todos nós temos condições de praticar o bem. O samaritano demonstrou bondade e misericórdia, agindo como o verdadeiro próximo do homem ferido, enquanto os dois homens escolheram passar ao largo, sem se envolver. A história do bom samaritano, então, gente, é um lembrete poderoso de que todos nós temos a capacidade de fazer a diferença na vida dos outros. Seja ele o nosso próximo, mais próximo, do qual Jesus, atendendo ao pedido de sua mãe, transformou água em vinho, numa festa de casamento, como também nas questões mais difíceis, como essa que a parábola nos traz. Todos nós temos a oportunidade de ajudar. Então, é um lembrete poderoso para que nós possamos realmente fazer a diferença na vida dos outros e na nossa também. E que pequenas ações de bondade podem ter um impacto enorme nesse mundo que eu descrevi no começo da nossa fala. Um mundo dividido, um mundo polarizado, um mundo em conflito, onde nós mesmos temos até medo de expor as nossas convicções, as nossas certezas, como muitas das vezes, até mesmo como Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, nós negamos também 3 vezes o Cristo nas nossas atitudes, na nossa vida do dia a dia. E aí, se vocês me perguntarem, Pedro Paulo, o que é que eu faço? Eu respondo o que Jesus disse: vá e faça o mesmo. Ou seja, vamos, façamos o mesmo. Obrigado, gente. Essa é a minha fala. Agradecemos ao Pedro Paulo pela ótima reflexão da noite de hoje e pelo presente antecipado de Natal que ele deu à nossa casa, vindo hoje aqui, fazendo essa palestra, que vai nos deixar muito reflexivos em relação a nós mesmos. Agora, pediremos ao Pedro Paulo para que feche a palestra da noite de hoje com a prece de encerramento dessa primeira parte das nossas atividades. Seja bem-vindo novamente. Agora que estamos bem tranquilos com relação ao ensinamento, à versão espírita do bom samaritano, né? Culto samaritano, vamos então levar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre querido, a espiritualidade amiga e benfazeja, muito especialmente aqui dirige os trabalhos desse ponto de luz há 46 anos aqui em Brasília, para agradecermos a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos nesse clima de fraternidade, para mais uma vez buscarmos esse ensinamento atemporal do Cristo. Ensinamento esse que, com o passar dos anos, se torna cada vez mais vivo, mais latente nos nossos corações. E exatamente por isso, no Evangelho de João foi dito que eu lhe darei um Consolador prometido. E o Consolador, mais uma vez, nos é apresentado através dessa doutrina da qual abraçamos, através dessa doutrina que ora, nos consola, nos fortalece,
nos motiva a cada vez mais nos aproximarmos desse Pai amoroso e bom que está no céu. Com esse mesmo sentimento de bondade e gratidão, nós desejamos a cada um dos irmãos aqui presentes e também aos nossos internautas que possam ter umas festas maravilhosas, um Natal onde Jesus possa estar realmente presente na vida de cada um de nós, um Natal onde Jesus possa nascer na manjedoura dos nossos corações e um ano novo repleto de paz. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.